Eu quero começar esse vídeo falando a respeito de um artigo publicado pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que é um dos maiores jornalistas relacionados às finanças esportivas do planeta. E o Di Marzio fez um artigo muito importante elogiando o trabalho do José Boto, gente. Olha aí, cara. Sintetizando o que o Di Marzio falou, é o seguinte: o Boto, segundo o jornalista, sofreu pressão sobre pressão aqui no Flamengo. E na visão do jornalista, pressão exagerada. Ele frisa a eliminação do Flamengo no Super Mundial de Clubes para o Bayern de Munique e reforça que, cara, foi o Bayern que eliminou o Flamengo, não foi qualquer outra coisa. Mesmo assim, nós torcedores cobramos demais e sentimos demais essa eliminação. Em contrapartida, segundo o jornalista, o Boto permaneceu em silêncio, mas não pela omissão, e sim pelo profissionalismo. Olha só o que o Di Marzio estava falando. E sim pelo profissionalismo e seguiu o seu trabalho. Ele conseguiu equilibrar os cofres do clube, um clube que recebeu um caixa relativamente vazio no início do ano, e agora ele apresenta contratações que realmente estão fazendo a diferença para o mercado brasileiro. Que tá ali, ó, o Samuel, o Royal, o Saul, daqui a pouco o Carrascal, que chega amanhã, e fora aqueles que já vieram no início do ano, como o Jorginho, Danilo e o Juninho. Então o Boto tem sido altamente elogiado pelo seu trabalho. E não só isso, além do equilíbrio financeiro, pelo lucro que ele vem posto no clube, cara. Ainda assim, o jornalista Di Marzio frisa as saídas do Wesley, do Gerson, do próprio Fabrício, e também teve mais um, se eu não me engano. Cara, enfim, sintetizando tudo aqui, o Boto está em alta conta na visão europeia. Aí eu quero trazer a seguinte reflexão na abertura deste trabalho aqui. Nós não estávamos acostumados com esse tipo de perfil de dirigente? Ou será que o Boto realmente veio para o Flamengo com pensamento, viu que o buraco era mais embaixo e mudou o foco? E mudando o foco e tendo dinheiro para trabalhar, tudo fica mais fácil, não é verdade? Tudo fica mais fácil. Ele veio com aquela ideia inicial de trazer jogadores novos, emergentes, garotos que poucos conheciam ou quase ninguém conhecia, e assim revelar para o mundo inteiro, depois fazer caixa. Só que aquilo, nós não nascemos para ter Larcina Traoré, para termos Mickey Johnstone, para ter Noah Okafor, para ter Pablo de não sei o que. Não. Nós não nascemos para ter isso. O Flamengo merece muito mais. Aí a pressão veio, o Boto mudou o seu foco e agora realmente está alinhado com o pensamento da torcida, e a coisa realmente está andando a ponto de novo, despertar o interesse da imprensa europeia. Aliás, despertar a admiração da imprensa europeia. Fato é que a coisa está andando e estamos todos muito felizes com os jogadores que estão chegando. A promessa é que o Flamengo faça aí uma segunda perna de temporada realmente para lá de vitoriosa, como já se não estivesse vindo fazendo, né? O Flamengo com a vitória em cima a vitória do último final de semana agora foi contra quem? Atlético Mineiro. Cara, minha cabeça está muito perturbada. Contra o Atlético Mineiro, o Flamengo assumiu a liderança, líder isolado com uma rodada a menos do Brasileirão. Quebramos recorde histórico, estamos agora com a maior sequência sem levar gols no Maracanã no Campeonato Brasileiro, né? São 8 jogos que a gente não leva gol. Batemos o nosso próprio recorde conquistado em 1997. O Flamengo agora tem 8 vitórias, um empate sem levar gols como mandante ali no nosso Maraca. Ataque mais positivo, defesa menos vazada, aquele que mais domina a bola, aquele que mais finaliza, aquele que mais impõe o seu jogo. Esse é o Flamengo histórico. Estamos tendo um Flamengo histórico, mesmo sem esses tantos de reforços. Bom, vamos tocar aqui algumas informações, por exemplo, sobre o lado financeiro disso tudo. O Flamengo, embora esteja gastando, tá tudo dominado segundo a lógica financeira da coisa. Vejam só, o Flamengo somando tudo, Juninho, Danilo, Jorginho, esses 4 que estão chegando agora, Saul, Samuel, etc e tal. Flamengo gastou aí, ou estaria gastando papo de 42 milhões, podendo chegar a 45, 48 pelas metas alcançadas, tá? Se eles conseguirem suas metas, o Flamengo paga ali 48 milhões de euros e tá tranquilo. 48 vezes 6, faz as contas aí quanto é que dá, sei lá, 300 milhões aproximadamente. Por aí, né? Por aí.
que o Flamengo está gastando nas contratações. Lembrando que Danilo e também o Jorginho e o Saul vieram de graça, vieram sem custo com o clube, vieram somente com custo pela transferência, tratado direto com o staff dos jogadores. Ainda assim, o Flamengo está gastando 43, 45 milhões, mais umas bonificaçõezinhas ali. Em vendas, meu irmão, pelo fato do Flamengo ter vendido o Fabrício Bruno, ter feito negócio com o Carrascal, o Wesley e o Gerson, o Flamengo faturou 72 milhões de euros e 400 e lá vai fumaça. E com as bonificações por metros alcançados, o Flamengo vai bater 80 milhões. Então tu gasta 45 e está faturando 80. Então o superávit do Flamengo está lá na estratosfera. O Flamengo está extremamente saudável. Por isso, tantos elogios para cima do José Boto. Maneiro, né? Maneiro. Ter um Flamengo assim realmente é o que a gente quer. Tem que gastar, mas tem que saber gastar e tem que fazer dinheiro. Tá? Então tá tudo muito bom, tudo muito bem, vamos tocar a nossa vida aí. Valeu, Nação Rubro-Negra, meu nome é Fábio Saúz, esse é o nosso canal Fla Seguido, sejam todos bem-vindos, estamos juntos novamente, por favor curtam este vídeo, vamos colocar o máximo de curtidas neste material, se inscrevam também, estamos na contagem regressiva para os 10 mil, faltam um pouco mais de 150, 157 para ser mais exato, então por favor se inscrevam aí para alcançarmos esse número mais rápido. Deixa aí nos comentários qualquer coisa relacionada aos assuntos aqui abordados. Estão felizes com as contratações do Flamengo? Nosso desempenho, o Flamengo está indo bem no Brasileirão? Tá confiante que temos condições de faturar as 3 taças que nos restam? Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Coloca aí nos comentários, gente. E também compartilha, tá, gente? Compartilha para que outros amigos tomem conhecimento e, acima de tudo, para quem puder assinar o clube de membros, assim o faça. Merrequinha, R$ 2,90 ou R$ 7,90, você que sabe. Ajuda bastante o nosso projeto. Estamos aqui há 2 anos e 8 meses, todo santo dia falando do nosso Mengão com todo o prazer do planeta. Obrigado a todos que assinaram o clube. Temos sim um grupo com os nossos patrocinadores e por favor se torne um deles através do clube de membros. Ontem a jornalista Raíza Simplício, né, da Goal e também da Placar e também do Paparazzi e de tantas outras fontes aí, ela trouxe um comparativo do Samuel Lino com o Luiz Henrique do Botafogo. Cara, ela empolgada que só, né? Sabe como é que funciona a cabeça, né? Empolgada que só, torcedora, não sei o quê, papapá. Deixa a razão sobressair a emoção. Então ela veio falando que o Samuel, cara, tem tudo para ser melhor que o Luiz Henrique. Tem tudo para ser melhor que o Luiz Henrique. Claro que aqui a gente não vai ficar fazendo cartaz para Botafogo, não é a nossa intenção, mas aqui eu procuro fazer uma linha de narrativa onde... Uma linha editorial, né? Melhor dizendo, narrativa é uma palavra muito pejorativa usada hoje em dia no país. Uma linha editorial onde eu procuro priorizar a informação e a racionalidade acima da emoção. E o Luiz Henrique, cara, quando chegou no Botafogo, realmente alçou o Botafogo a um outro patamar, parafraseando aí o que o Bruno Henrique costuma dizer, né? O Luiz Henrique, ele fez 12 gols em 2024 com a camisa do Botafogo. Ele esteve em campo em 55 jogos e venceu 39. Ele foi um dos maiores destaques do clube nas conquistas históricas do Botafogo. O Botafogo nunca tinha ganho a Libertadores, ganhou muito por conta do Luiz Henrique. Claro, teve Igor Jesus, teve tantos e tantos outros jogadores que contribuíram, mas é o exemplo do Gabigol em 2019 e dali em diante. O Flamengo era um baita de um coletivo, mas o símbolo era o Gabriel Barbosa. O Botafogo era um baita de um coletivo e o símbolo era o Luiz Henrique, né? Então ele fez 55 jogos, 39 vitórias, 12 gols, sendo destaque absoluto, levando ao Botafogo a conquistas históricas. Saiu ele, saiu o Thiago Almada, saiu o Jesus, o Botafogo se desmanchou e a tendência é piorar cada vez mais. E a vida do John Textor, falando nisso, está complicadíssima. Tá estourando aí uma dívida para lá de $500 milhão nas empresas ligado ao futebol do John Textor e o Lyon da França. Vem problema aí e já estão dizendo que esse problema pode respingar no Botafogo, né? Bom, mas enfim, Luiz Henrique tá aí, um grande destaque do Botafogo e ponto final. O Samuel Lino, ele chega depois de passar um breve período na Europa. É verdade que o período do Samuel, tanto dele quanto do Emerson no futebol europeu, não foram períodos grandes, não. Papo de 7 anos no mercado europeu é pouco. Papo de 7 anos no mercado europeu e os caras já estão de volta. No caso do Samuel, já foi campeão da Copinha em 2018 e volta ao Flamengo. Jogador extremamente talentoso. Cara, jogador bom e extremamente talentoso, até chegar ao patamar de extremamente talentoso, vamos com calma um pouquinho, vamos aguardar ele chegar, treinar
estrear. Eu tô confiante, mas vamos com calma. Quando a Raíza traz essa comparação, eu acho meio que empolgação demais. Claro que eu quero que o Samuel seja o melhor de todos, mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Eu particularmente gostei muito do futebol do Luiz Henrique e eu sim queria o Luiz Henrique no Flamengo. As informações de time em si, o clube está dando ali a preparação para pegar o Galo na quinta-feira, jogo importantíssimo, jogo de decisão, mata-mata, Copa do Brasil, estamos rumo ao hexacampeonato, não tem parada de tirar o pé, já tem gente dizendo que o Flamengo vai tirar o pé na Copa do Brasil, tem que tirar nada. Tem que tirar nada, o Flamengo tem que ganhar tudo, recebe muito bem para isso, tem elenco para isso, tem dinheiro para isso. E a torcida comprou a ideia do jogo, a torcida quer a Copa do Brasil, tanto que praticamente já vendemos até ontem mais de 40 mil ingressos. Hoje, provavelmente hoje é o quê? Terça-feira, mais tardar amanhã 4, vai esgotar tudo, então teremos casa cheia novamente. Aquele papo de 60 e tantos mil torcedores empurrando o Flamengo. Cara, dentro das quatro linhas, o Flamengo tem que dar uma resposta, correto? Tem que dar uma resposta. Então o Flamengo segue sua preparação e notícia boa é que o De La Cruz voltou. O Flamengo deu 2, 3 dias de folga para ele ficar com a família, ele voltou e traz notícias, cara. Traz notícias de que o River Plate estaria interessado em comprar o jogador e tem outros clubes olhando o De La Cruz. Eu sabia que isso ia acabar acontecendo, eu sabia. Ele deixa o Flamengo para respirar um pouquinho com os familiares, conversa com os empresários com a cabeça fria, tudo mais. Então ali, com certeza, eles planejam um destino para o jogador e vem com uma narrativa para apresentar para todos nós. Tu acha mesmo que o River Plate quer o De La Cruz de volta? Depois do que o Runco falou? Depois do que tá acontecendo com o jogador e todo mundo sabe que a condição física do atleta realmente é algo, pô, cara, comprometedor, né? Tu acha realmente que isso vai acontecer? Eu tenho cá minhas dúvidas, tá? Mas eu não esperava uma outra informação a não ser esta. Quem também tá treinando normalmente é o Alexandro, lateral esquerdo, graças a Deus voltou. Mas, cara, não adianta, voltou Alexandro, eu sinto muito. A tua vaga agora pertence ao Matias Vina, né? Pertence ali ao Matias Vina. Vina, titular absoluto. Alexandre tá treinando bem, mas é uma boa solução até para a zaga. O Flamengo tá com problema com o Danilo. Cara, numa dessa aí, há necessidade de reforçar caso ocorra algum problema, especialmente com o Léo Pereira. Porra, joga o Alexandre, cara. Joga na zaga e bora lá. Até porque ele já fez isso como terceiro zagueiro. Bota o Alexandre, mas que bom, notícia belíssima, cara, notícia belíssima. Então, temos esses reforços aí, pelo menos do Alexandre para o jogo de quinta-feira. De La Cruz não, voltou, parece que ele ainda segue fora, né? Tá um problema físico latente, todo mundo sabe, então vai esperar mais um pouquinho. Os demais jogadores que estavam lesionados permanecem, no caso Michael, no caso Pulgar, no caso Ayrton Lucas, no caso do Danilo, todos seguem fora. Bom, basicamente é isso. Ontem o Wesley deu adeus de modo oficial ao clube, foi lá se despedir de todo mundo. Ontem, enfim, a Roma já anunciou como sua nova contratação, que seja feliz e bora lá, bora lá. Gente, basicamente é isso, tá? É isso, é um dia de entrevistas importantes no Flamengo, coletivas de apresentação. E vamos ver se o Samuel no aeroporto diz alguma coisa, vou trazer para vocês nos próximos conteúdos. Do mais, o mercado do Flamengo me parece, por hora, fechado. Me parece fechado, né? Porque o Flamengo já compra os 4 jogadores, é o que eu venho falando. Não adianta também você querer 4, 5, 20 jogadores como reforços, porque também não dá para tu reconstruir um time do goleiro ao atacante, né? Pois senão é mexer demais. A base estrutural do Flamengo tá funcionando de modo excelente e exemplar. E essa base estrutural tem que ser mantida. Pedro jogou golfe no seu dia de folga com o Jorginho, sinal que os caras estão de boa. E ó, pincelando rapidinho as estatísticas do jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. O Flamengo no primeiro tempo teve 65% de posse de bola e finalizou 11 vezes, enquanto o Galo finalizou 4. Só que tem uma curiosidade nisso aí. O Flamengo finalizou 11 vezes com 4 no gol. O Galo finalizou 4 com 4 no gol. Por isso eu falei sobre aquele índice de periculosidade do Atlético Mineiro, que embora tenha ficado muito menos com a bola nos pés, conseguiu finalizar no gol o mesmo tanto do Flamengo. Sabe o que é isso? É letalidade e objetividade. O Galo, com 35% de posse de bola, chutou no Rossi o mesmo que o Flamengo chutou no Everson. Mesma coisa, Flamengo com 65%, Galo com 35%. No primeiro tempo, eles
foram muito mais perigosos que a gente. Isso é um fato, não é, depreciar o Mengão, não. É um fato apresentado. E no segundo tempo, o Flamengo diminuiu um pouco a posse de bola para 61, sendo assim, sempre ficando acima de 60%. Isso é uma tônica do Flamengo, do Felipe Luiz. Nunca termina um jogo com menos de 60%, sempre acima de posse de bola. Flamengo no segundo tempo finalizou 7 vezes. O Galo, porra, não finalizou. Essa que é a grande verdade. No segundo tempo, o Galo não conseguiu chutar o gol. E assim por diante, o Mengão venceu e ponto final. O Flamengo, de fato, foi superior, embora no primeiro tempo o Galo tenha sido mais perigoso. Se não fosse o Varela, a casa teria caído. Valeu? Então, essas foram as breves informações para este conteúdo. Gente, fiquem ligados que às 7h30 da noite tem live aqui no canal de segunda a sexta-feira. E tamo junto sempre aí de domingo a domingo falando do nosso querido Clube do Coração. Fiquem tranquilos que todas as novidades aqui não passam despercebidas. Valeu? Tamo junto. Meu nome é Fábio Saúda e bora lá para o próximo conteúdo. Lembrem-se, tudo isso aqui é pelo Flamengo. Valeu, gente. Obrigado.